Vou botar para Aula gravar. particular. Né, aula particular, ó que chique. Deixa eu ver, hoje a gente então vai ver, deixa eu partilhar primeiro, espera aí, não, espera aí, deixa eu abrir aqui o nosso não, eu botei tudo no OneNote, não preciso, vou abrir o OneNote só. Aqui no OneNote, deixa eu diminuir isso aqui. Aqui, deixa eu ver vocês aqui. Função quadrática, primeira parte. Isso foi o que a gente começou a ver na aula passada. A gente parou aqui, falando do gráfico. E aí tinha uns outros exercícios, falava de zero da função, tarará, que eu vou mostrar agora no PDF, que é o que está lá no nosso Google Drive. Você já viu, mas na gravação eu mandei, depois se você quiser você assiste. Como é que faz para entrar no Drive da matemática? Eu vi, mas eu fiquei com dúvida porque na plataforma também, no CCERJ, repostaram de novo, né, o quiz e os trabalhos. Mas aqueles trabalhos são os que eu já fiz? Sim, São? na plataforma, a gente repostou os trabalhos que estavam naquelas abinhas, né? A gente botou agora no Uhum. fascículo 1, porque exatamente o que a Dedé queria que a gente tirasse as abinhas dali. Quando esses trabalhos foram para o fascículo 1, eles inclusive não vão com os resultados. Quem já fez não vai aparecer que a pessoa já fez. Ele vem assim, Ah, tipo, tá. zerado, tá? Mas é Sim, só para quem entendi. não fez ainda. Tá? Porque quem Entendi. já fez, nós professores, a gente já recolheu os resultados, já anotou, já tem anotado. Na verdade, as abinhas ainda nem foram apagadas, elas estão só escondidas, ocultas para vocês, alunos, elas continuam lá. Uhum. Então, a gente tem como ver quem é que fez e tal. Então, aquilo ali é para quem não teve acesso à internet ainda e queira fazer, né? Agora, o único que vocês têm que fazer lá é o É o do de função função. quadrática. Isso, exatamente. Eu ainda não fiz, eu vou fazer. Esse é o único que tem que fazer. Mas também eu acho que só vale a pena fazer depois da aula de hoje, porque tem que ter essa parte de vértice para fazer, tá bom? Deixa eu só botar aqui o chat pertinho de mim. Se quiser escrever alguma coisa. Isabela, boa tarde. Meninas, a aula será que vai ser só para vocês duas? Se for, bom, eu vou deixar gravado para o pessoal, né? Mas então, olha só, esse texto aqui é então o texto. Peraí, deixa eu fechar um pouquinho. A gente bota o nome e a turma aí do lado. Mas esse chat aqui eu não consigo diminuir ele mais que isso. Não. Então, deixa eu diminuir esse aqui. Esse aqui é o texto que então está lá no Drive, né, da matemática, que é o de função quadrática. Ele começa, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ele começa com a definição, né, que função quadrática também é chamada de função polinomial do segundo grau, outro sinônimo dela, tá? É definida por uma lei de formação à formulinha, que é f de x igual a x2 mais bx mais c. Então, eu tenho um termo com x ao quadrado, um termo com x e um termo independente, tá? Então, a fórmula completa, quer dizer, f de x ou y, né? Assim é mais simplificadinho, mas é a mesma coisa. A fórmula completa, ela vai ser, então, um trinômio. Trinômio, a fórmula completa. E que já é diferente da fórmula completa da reta, né? A da reta, vamos só relembrar aqui, é ax mais b. Sendo que esse a e b aqui da reta tem nada a ver com aquele a, b que aparece na fórmula da função quadrática, tá bom? Essa daqui é um binômio, só tem dois termos, e esse é um trinômio. Os coeficientes a, b e c são números reais e o a é diferente de zero, ou seja, o a pertence
os reais asterisco, os reais sem o zero, né? E o B e o C podem ser números reais quaisquer. O A não pode ser zero, porque senão vai zerar o termo ao quadrado e ele vai virar uma reta. Ele vai virar um número que multiplica x mais um outro número sozinho. Então, por isso que o A não vai poder ser zero, tá? Estou fazendo aqui a revisão usando o material da plataforma. Aí, no material nosso lá do Drive, né, ele dá um exemplo, só para localizar quem é o A, que é o 2, o B e o C. Um exemplo aqui com números mais confusos aqui, o A seria um valor negativo, menos 3. O B aqui, que é o que acompanha o X, aqui tem um 1 aqui do ladinho, então ele vai ficar meio. E o C vai ser o raiz de 7. O C, ele não fala aqui, mas ele também é chamado de termo independente. Deixa eu puxar uma setinha aqui. Porque ele não tem nada a ver, ele é independente do X. Então, ele é o termo independente. Bom, aí ele dá outro exemplo aqui, fala então de valor numérico, que é a mesma coisa em qualquer função. Se eu quero um valor numérico para x igual a menos 1, eu substituo esse valor menos 1 em todos os lugares que aparece o x e vou fazer a conta. Pronto, já achou o y, no caso aqui o y deu 10, e aí o ponto da função vai ser menos 1, 10. Menos 1 é o x e 10 é o y. Aí depois ele dá aqui um outro exemplo, que está resolvido lá naquele videozinho que eu mandei para vocês da outra turma, como é que a gente, dando 3 pontos, a gente acha a função, é só cair no sistema, tá, gente? Porque isso aqui, por exemplo, f de menos 1 igual a 8, é a mesma coisa de eu falar que o x é menos 1, né? O y é 8. Então, ele vai passar nesse ponto menos 1, 8. Nesse aqui, ele vai passar no ponto 0, 4. Nesse aqui, ele vai passar no ponto 2, 2. O que eu faço com esses 3 pontos? A gente vai substituir na fórmula geral, né? Que é o AX... Agora está aqui, ficou aqui atrás. Oi, Neide, tudo bem? Que é AX2 mais BX mais C. Então, eu vou substituir os 3 pontos, vai montar um sisteminha e resolve. Tá bom? As raízes da equação... que são... O que é a raiz da equação? É quando eu igualo a zero. Se eu igualo a zero, eu tenho que resolver aquela equação de segundo grau. Para resolver a equação de segundo grau, a gente, quando ela é completa, a gente vai usar... Basicamente, tem outros métodos, mas os outros não resolvem todas, né? A fórmula de Bhaskara é a que resolve toda. Então, a gente vai usar Bhaskara. Relembrando, fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Onde esse delta é isso aqui, b2 menos 4ac. Tá bom? Aí tinha um exemplo resolvido lá. Fala do discriminante. Deixa eu só parar de compartilhar um pouquinho para conversar aqui com a Neide, que está chegando agora. Espera aí. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Neide. Tudo bem? Tudo bom. Eu estava aqui falando, comecei só relembrando as meninas que semana passada, no meio da aula não, uma meia hora só de aula, a internet caiu, a minha aqui, não voltava de jeito nenhum, né? E aí até eu vou depois conversar com eles e mandar no convite, que se por acaso isso acontecer, às vezes a internet fica ruim em dia que chove muito. Semana passada estava chovendo muito aqui. E aí, para a gente marcar assim, ó, daqui a meia hora a gente tenta de novo, né? Se depois de meia hora não voltar, aí a gente desiste. Porque eu fiquei tentando, o troço não voltava, ele realmente levou uns 20 minutos para voltar. Mas depois até acabou voltando, mas aí a gente acabou não tendo a aula, né? E aí eu mandei para eles a gravação do iniciozinho, com a gravação, porque a matéria é a mesma, né? Da aula que eu tinha dado na quarta para o pessoal de telecom. Aí eu mandei para eles, tá bom? Ok. Tá, dá uma assiste lá. E aí, na aula, inclusive, eu mostrei para eles o nosso site lá da matemática, entrei lá no nosso, para eles verem, né, o link, como é que entra, que os materiais já estão lá. Legal. Aí, hoje, eu estou só... Peguei agora o material, porque na aula passada, eu tinha feito... peraí, deixa eu partilhar a tela, senão vocês não vão ver nada que eu estou falando. Peraí, deixa eu voltar aqui no Zoom.
compartilhar a tela aqui. Então, na aula passada, eu tinha feito a aula com esse material aqui, que era um material que foi até o Clóvis que fez, que é a mesma coisa, só que aqui tinha mais espaço para resolver, estava mais bonitinho, e a gente parou a aula exatamente aqui nessa parte de gráfico. Aí não chegamos a falar do zero da função, nem de discriminante. Então, aí hoje eu peguei aqui o nosso material em PDF, aquele que está no Drive, e estou falando em cima dele, porque é a mesma coisa, só que aqui está um pouquinho mais resumido, mais rápido. E só para dar um apanhado, para ver se a gente entra em vértice. Tá bom? Então, Tá bom. Aí aqui, então, a gente... discriminante. O que vem a ser o discriminante? É um outro nome que a gente dá para o delta. Aquele que é B2 menos 4... Ah, está até aqui embaixo, ó. Está aqui B2 menos 4AC. Por que a gente chama ele de discriminante? Porque ele que vai discriminar, dizer quantas raízes vai ter a equação. A equação não, a função. Quando eu tiver isso aqui positivo, a gente vai ter duas raízes, porque a fórmula de Bhaskara, ela não é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, se o delta, se isso aqui é positivo, eu vou somar e subtrair esse valor. Vou ter duas, né? Vou ter o menos B somando, depois o menos B subtraindo. Quando isso aqui é negativo, não tem raiz real. Então, isso aqui não vai existir, né? Não vai ter a raiz real. Quer dizer o quê? Que não vai ter gráfico? Não, vai ter o gráfico. A gente vai ter um gráfico de parábola, só que como não tem raiz, a raiz é onde cruza o gráfico, cruza o eixo X. Como não tem raiz, ou a parábola vai ficar para cima, ou ela vai ficar para baixo, sem cruzar o eixo X. Mas a gente vai ter a função, vai poder substituir todos os pontos, né? Vai calcular a curva da parábola, ela só não vai cruzar nem encostar no eixo X, nesse caso aqui, quando ele fala que não tem raiz, tá bom? E se o delta fosse igual a zero, deixa eu fazer de novo aqui, peraí. A gente vai ter mais ou menos B, mais ou menos raiz de zero é zero, sobre 2A. Ué, aí eu vou ter só o menos B sobre 2A, né? Eu vou ter uma raiz só, ou a gente chama de duas raízes reais e iguais, né? Ela tem um valor duplo, é uma raiz dupla, né? Porque é uma função de segundo grau. Então, esse é o discriminante, e a gente pode ter essas três opções aqui. O gráfico, então, da função quadrática... Espera aí, gente, meu mouse... Achei. Vai ser, então, a parábola, né? São curvas que recebem o nome de parábolas, diferente das funções afins, onde, conhecendo esses dois pontos, é possível traçar o gráfico. Na função quadrática, a gente vai precisar conhecer vários pontos. Aí, no próprio texto, mais para baixo, ele vai dar um roteirinho que é ótimo para a gente construir gráfico, tá bom? Então, aqui ele comenta isso que eu acabei de falar. Quando eu tiver duas raízes, vai cortar o eixo em dois pontos. Menor que zero não vai cortar o eixo X. Quando for igual a zero, vai cortar apenas em um ponto. Quem fala se a parábola é para cima ou para baixo é o A, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, quando esse A é positivo, maior que zero, a parábola tem concavidade para cima, ó, tipo essa aqui. Quando o A é menor que zero, a concavidade é para baixo, tá? Foi nesse ponto que a gente tinha parado na aula passada. Eu até ainda falei, esse daqui é positivo, né? Maior que zero, deixa eu até escrever aqui que fica melhor. Se ele é positivo, a gente pode associar isso a um feliz, né? Esse aqui é a parábola, o A é negativo, menor que zero, um valor negativo. Então, ele está lá para baixo, tá bom? Deixa eu descer aqui. Aqui ele está falando... porque esses três desenhos aqui são do resuminho lá. Aqui é uma para cima, outra para baixo, com duas raízes, tá vendo? Essas bolinhas azuis são as raízes. Está cortando em dois pontos. Esses dois casos aqui
função de delta positivo. Nesse aqui, quando o delta é zero, vai cruzar em um ponto, uma raiz só. Aí eu também tenho dois casos, quando o A é positivo para cima, quando o A é negativo para baixo, mas está cruzando em um ponto só. E aqui, quando o delta é menor que zero, e o A positivo para cima, o A negativo para baixo, tá bom? Bom, esse aí era o resumo aí do que a gente viu na aula passada. E hoje a gente vai começar a parte de vértice. Então, vamos ver. O que é o vértice da função quadrática, tá? Vértice da parábola constitui um ponto importantíssimo do gráfico, pois ele indica o ponto de valor máximo ou mínimo da função. De acordo com o valor do coeficiente A, ele vai representar o valor de máximo da função quando a parábola estiver voltada para baixo e mínimo quando ela estiver para cima. Então, vamos ver aqui, ó. Quando a parábola está para baixo, a gente tem tipo um morrinho aqui, né, gente? E o vértice é o ponto extremo. Ele está, no caso aqui, lá em cima. Então, o vértice vai ser um ponto de máximo. Máximo. E nesse caso da parábola para baixo, é porque o A é negativo. Então, ao contrário, o A é negativo, o vértice é máximo. O A é negativo, o vértice é máximo, né? O A negativo, o vértice mínimo não, tá, gente? O A é negativo, parábola para baixo, e aí o vértice é o máximo. Se eu tiver o contrário, ou seja, se eu tiver o A positivo, sorridente, né, para cima, o vértice é o ponto extremo, então ele vai estar aqui. O vértice vai ser mínimo, vai ser o ponto de mínimo. Ok? Bom, e se o vértice é um ponto da parábola, um ponto no gráfico, ele tem coordenadas x e y, né? Então, aqui tem um desenho de um esboço de uma parábola, o vértice está aqui, ele tem um x e um y. Como ele é um ponto especial da parábola, o x e o y dele recebem um nomezinho especial também. É o x do vértice e o y do vértice, tá? O x do vértice e o y do vértice a gente pode demonstrar pela fórmula de Bhaskara, mas eu não vou fazer isso, vou só dar a fórmula mesmo, que eles podem ser calculados por essas duas formulinhas aqui, tá? O x do vértice vai ser o menos b sobre 2a, né? Que é o caso que a gente viu lá quando o delta é zero. E o y do vértice vai ser menos o delta sobre 4a. O delta é aquele mesmo delta, tá, gente? Esse delta aqui é aquele B2 menos 4ac mesmo. Aí aqui tem uma outra maneira de eu escrever, então, ó, o meu x do vértice eu calculo assim, o y do vértice eu calculo assim. O vértice, ele é formado, então, pelos dois pontos, x do vértice e y do vértice. Posso escrever assim também, né? Porque isso aqui é dizer f de x é igual a y, né? Então, o f do x do vértice vai ser o y do vértice, né? X do vértice ligado ao y do vértice. Então, vamos ver aqui. Quando o valor do coeficiente A for menor que zero, ela vai ter o valor máximo, que é isso que eu botei ali, né? Então, aqui vai ser o máximo. E, deixa eu descer. Quando o valor do coeficiente A for menor que zero, ela vai ter, então, valor mínimo. A menor que zero, máximo. A maior que zero, valor mínimo. E o outro ponto importante para a gente poder construir o gráfico, além do vértice, é onde a parábola corta o eixo das ordenadas, o eixo Y, tá? Esse ponto aqui, ó, vamos ver aqui. Outra relação importante da função quadrática é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Verifica-se que o valor do coeficiente c, o termo independente, lembra aquele que não tem x? O coeficiente c, na lei de formação da função, corresponde ao valor do eixo y aonde a parábola o intersecta, ou seja, f de zero é igual a c. Então,
Vamos só... Não, ele não fala aqui. Deixa eu fazer aqui, então, do ladinho. A fórmula geral não é y igual a ax2 mais bx mais c. Então, se o x for zero, o que vai acontecer? Essas coisas aqui vão dar zero. Isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. Vai sobrar o quê? Y é igual a c. E aonde é que o x é zero em termos de gráfico, gente? Aqui em cima do eixo y. Porque olha só, para cá o x é positivo, à direita. Para cá à esquerda ele é negativo, né? Do eixo y. Aqui em cima do eixo y, em todos os pontos aqui, são pontos onde o x é zero. Então, a parábola vai ser, quando eu coloco que o y é c, significa que ela vai cruzar mesmo aqui no c, tá? Então, esse é o ponto onde ela intersecta o y. Aí vem o resuminho que eu falei para vocês, gente. Ó, isso aqui tá muito bom. Isso aqui vocês marquem com carinho, que é um roteirinho ótimo, fórmula de bolo. Quem arrumou, assim, o professor que arrumou aqui ficou beleza. Ó, isso aqui, tiver colorido, aquelas canetinhas coloridas, vocês marquem, porque esse roteiro é ótimo. Vamos usar ele agora, ó. Então, para fazer o esboço do gráfico de uma função, a gente vai fazer esses 1, 2, 3, 4, 5 passos, tá bom? Vamos fazer agora que eu separei aqui uma construção de gráfico para a gente fazer aqui. Peraí. Ó, colei aqui os 5 passos, tá? E vamos fazer com essa função aqui. Vamos exercitar nesse. Deixa eu só botar um espaço maior entre isso e o gráfico, senão eu não tenho como escrever. Então, vamos lá. O primeiro passo que ele fala aqui: analisar o valor de A para determinar se a concavidade fica para cima ou para baixo. Bom, então, para começar, a gente vai ter que saber quem é A, B e C, né? Deixa eu botar aqui A, B, C. Quem que é o A? Termo que acompanha o x ao quadrado. Não tem nada, é 1 aqui, só que vai ficar menos 1. Então, o A vai ser menos 1. Quem é o B? Termo que acompanha o x, então vai ficar 4 positivo. Quem é o C? O termo independente que não tem x nenhum, então é menos 3. Vamos já analisar o A para ver se a concavidade é para cima ou para baixo. Esse A é positivo ou negativo? Negativo. Então, se ele é negativo, a parábola é para baixo, tá? Então, a gente já sabe que no esboço do gráfico que a gente for fazer, a parábola vai ficar para baixo. Ok, uma coisa já está feita. Agora, vamos calcular o valor do discriminante, que é o delta, para saber quantas raízes existem. Ela é para baixo, mas ela vai cruzar em um ponto ou dois. Vamos ver agora calculando o delta. Então, o delta é B2 menos... Ah, já até botei ele aqui, ó. B2 menos 4AC, então já vou calcular direto. Nem vou botar a fórmula, que ela já está ali em cima. Então, B2, 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 3. Então, aqui vai dar 16, menos com menos dá mais, na multiplicação com menos dá menos, né? Então, 4 vezes 3, 12. 16 menos 12 dá 4. Então, o nosso delta é 4. Se ele é 4, ele é positivo. Se ele é positivo, maior que zero, a gente tem duas raízes diferentes. Ou seja, essa nossa parábola para baixo, vou botar aqui e vou apagar rapidinho. Ela vai ser uma parábola para baixo que vai cruzar, não sei se ela está aqui, se ela está aqui no meio, se ela está no canto, mas ela vai cruzar o x em dois lugares que vão ser as raízes, tá bom? Já apaga. Já estamos sabendo mais coisas sobre esse gráfico. Calcular os zeros ou raízes da função, caso existam. Nesse caso vai ter, vão ter duas, né? Vamos calcular agora. Para isso, precisamos da fórmula de Bhaskara. Mas a gente já tem um delta ali, então é mais rápido. Então é menos B, ó, a fórmula de Bhaskara está aqui no cantinho. Deixa eu subir um pouquinho só para quem não lembra. Ó, está aqui.
B2 menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Então, aqui vai ficar menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2A. Então, isso aqui, que 2A, sobre 2 vezes o A, que é menos 1, perdão. 2 vezes menos 1. Então, aqui vai ficar menos 4, mais ou menos 2, né? Que é raiz quadrada de 4, sobre menos 2. Vão ter duas raízes. Uma delas, posso chamar de x', x1, tanto faz, vai ficar menos 4 mais 2 sobre menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 2 em cima sobre menos 2. Isso aqui é um positivo. A outra vai ser menos 4 com menos 2 sobre menos 2. Só descer um pouquinho aqui. Então, vai dar menos 6 sobre menos 2, que dá 3 positivo, né? Sinais iguais aqui na divisão dá positivo. Menos com menos é igual na multiplicação, dá mais aqui na divisão. Então, aqui eu tenho duas raízes. Uma é 1 e a outra é 3. Vamos lá, voltar lá para a nossa receita de bolo passo a passo. Já temos as duas raízes. Determinar as coordenadas do vértice. Então, vamos saber quem é esse vértice. Eu botei a fórmula do vértice aqui, botei. Então, ó, relembrando, ó, a fórmula do vértice, que é uma outra coisa que vocês vão ter que decorar. O do x do vértice é menos b sobre 2a. O do y do vértice é menos delta sobre 4a. Deixa eu fazer aqui embaixo, então, vamos calcular o vértice. X do vértice. Então, menos b sobre 2a. O b é 4, então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes o a, que é menos 1, né? Menos 1. Então, aqui vai ficar menos 4 sobre menos 2. Sinais iguais na divisão, vai dar positivo, 2. Então, o x do vértice é 2. Agora, vamos para o y do vértice. Ele é menos delta sobre 4a. Então, ele é menos, quanto é que é o delta? 4 positivo. Então, vai ficar menos 4, né? Menos o valor de 4. 4 vezes a, que é 4 vezes menos 1. Menos 4 sobre menos 4, 1 positivo. Então, olha só, gente. Esse 2 e esse 1 são par ordenado, tá? O par ordenado ali é o ponto 2 para x, 1 para y. Ponto 2, 1. Esse é o vértice, ok? Essas duas raízes que eu coloquei ali, elas são só o valor de x. Eu não preciso botar o valor de y, porque na raiz o y é 0. Então, os pontos aqui por onde essa parábola passa é o ponto 1, 0 e o outro é o ponto 3, 0. Ok? Voltar lá na nossa receita de bolo, ver se a gente já acabou ou se falta alguma coisa. Então, achamos o vértice. Por último, o ponto em que a curva corta o eixo y, ou seja, quando x é 0, o que significa que o y é c. Então, a gente tem que achar o ponto 0C. O C é menos 3. Então, esse ponto vai ser o ponto 0 para x, menos 3 para y. Agora, vamos marcar esses pontos todos no gráfico, tá? Os pontos que a gente conseguiu aqui. Deixa eu organizar eles aqui, só para ficar mais didático. Ó, a gente tem o ponto do vértice, que é o 2, 1. A gente tem os pontos das raízes, que são os 1, 0 e o 3, 0. E a gente tem aquele ponto lá do C, que é o 0 menos 3. Então, e agora a gente vai marcar isso aqui no gráfico. Então, agora voltamos àquela parte de plano cartesiano, né? Então, vou marcar o 2, 1. O 2, 1, x é 2, y é 1. Deixa eu marcar de vermelhinho para ficar bem. Cheguei.
x2, y... Não, peraí. Deixa eu puxar aqui, x2 e o y é 1. Então, ele vai estar aqui em cima. Vamos para o próximo. As duas raízes, 1, 0 e 3, 0. Então, x é 1 e x é 3. Então, vai ficar em cima do eixo x mesmo. As raízes é onde corta o eixo x. Então, aqui é 1, aqui é 3. E o ponto 0 menos 3. Aí agora vai ficar em cima do eixo y, lá no menos 3 do y. E agora eu vou ligar os pontos. Vou tentar ligar mais ou menos, tentar fazer isso aqui. Aí minha parábola já começou ruim. Espera aí, deixa eu só apagar esses. Apaga, apaga. Não apaga. Tudo bem. Então, vamos lá. Deixa eu tentar fazer de novo aqui, fazer mais grosso aqui. Então, ó, nossa parábola passa por aqui. E ela desce infinitamente, tá, gente? Eu não vou desenhar até o infinito, não, mas ela vai descendo e abrindo, ok? Esse vértice aqui, ele vai ser um ponto de máximo ou de mínimo? O que vocês acham? Ela tá lá em cima do morro ou lá embaixo no vale? Se quiser, pode responder no chat, gente. Cadê o chat? Aí eu esqueço que aqui no Zoom, para eu botar o chat, eu tenho que clicar aqui em cima. Ué, não apareceu para mim, peraí. Chat. Ué, será que ele demora? Ih, gente, eu não estou vendo o chat, não. Eu vou ter que pedir a vocês para responder. Se for responder, abrir o áudio, porque eu não sei porque o chat não está. Vou tentar mais uma vez. Peraí. Ah, agora veio. Pronto. Então, gente, o que vocês acham? O vértice é esse ponto aqui, que eu estou circulando ele aqui, ó. Aquele ponto 1, 2. Deixa eu só escrever aqui. Então, esse ponto aqui é o vértice. O que vocês acham? Ele é máximo ou mínimo? Máximo? Máximo, exatamente. A parábola está assim, ele está lá em cima, né? Todos os outros valores estão mais abaixo dele, né? Tudo que eu marquei aqui para azul, tudo está mais abaixo dele em relação ao y, né? Em relação ao y que a gente vê o para cima, para baixo, a altura. Então, ele é o ponto de máximo. Ok? Deixa eu aumentar aqui de novo. Então, gente, essa receitinha de bolo, ela é perfeita para desenhar um gráfico de parábola, tá? Esses 5 passos aqui, você vai fazer o esboço com tudo que é importante para você saber no gráfico da parábola. Então, vamos voltar aqui onde está vértice, porque aqui tem exercícios ainda, continuando a sair do material da plataforma. Então, tem esse exercício aqui, eu vou fazer... eu vou fazer esse, e depois eu vou botar aqui o link do GeoGebra para a gente trabalhar lá os parâmetros da função quadrática, tá bom? Vamos fazer esse daqui. Sabe-se que o custo em reais C para produzir X unidades de certo produto é dado pela expressão C igual a X2 menos 80x mais 3.000. Calcule a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. E qual é o valor desse custo mínimo? Então, essa fórmula de custo é uma fórmula de função de segundo grau, né? Tem um x ao quadrado aqui, tem um x e o outro c aqui. Quando ele pede para o custo ser mínimo, ele está falando de máximo ou mínimo, ele está falando de vértice. Então, aqui ele está falando de vértice. Agora, quando ele fala custo mínimo, ele está falando do x do vértice ou do y do vértice? O que vocês acham? O c vai ser o x ou o y da função?
Ah, tá, Matheus. Ok, bota aí. E aí, gente, x vai ser, o c vai ser x ou y? Ó, a fórmula da função tem essa cara aqui. A fórmula geral é y igual a ax2 mais bx mais c. O que vocês acham? O y do vértice? Isso, então ele vai ser o y do vértice. Perfeito. Então, o que ele está pedindo nesse exercício, quando ele pede o custo mínimo, ele está pedindo o y do vértice. E aí o valor para esse custo ser mínimo é o x do vértice, porque é o valor que eu vou botar aqui para calcular o c. Então, aqui é o x do vértice. Então, é só calcular, só botar na formulinha mesmo, básico. Para colocar na fórmula, a gente precisa sempre saber identificar quem é o A, o B e o C. Então, olhando lá para a função, gente, quem é o A, B e C aí? Essa tá bonitinha, que nem tá fora do lugar, tá na ordem. O A é 1, B é Isso. 80, O B é o... C 3.000. O B é o menos 80 e o C é 3.000. E aí, então, vamos lá. O x do vértice é menos B sobre 2A. Aquela formulinha que está lá em cima. Então, vai ficar menos 80. Esse menos é da fórmula, o outro menos é do B. Sobre 2 vezes 1. Então, aqui vai dar 80 positivo sobre 2. Vai dar 40. Só chegar esse aqui para cá. Então, aqui vai dar 40. Esse é 40 o quê? A quantidade de unidades produzidas. Então, isso aqui são 40 unidades. Agora, vamos para o custo mínimo, y do vértice. Ah, para o y do vértice, eu preciso de menos delta sobre 4A. Eu até posso botar aqui B2 menos 4AC aqui e trocar o sinal, mas eu recomendo que vocês calculem o delta separado, porque a gente tem uma tendência, às vezes, a errar com esse negócio de fazer a distributiva do sinal de menos. Então, quando você calcula o delta separado, você só pega aquele valor e transporta para lá com menos na frente. É mais visualmente mais fácil, menos chance de errar, tá? Então, vou calcular separado aqui. B2, então vai ficar menos 80. Deixa eu botar aqui a formulinha. Que tem um tempão que vocês não veem, pode não estar lembrando, né? B2 menos 4AC. Pode não estar no automático. Então, aqui, B2 vai ficar menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes o C, que é 3.000. Então, aqui vai dar 8 vezes 8, 64, com 2 zerinhos. 6.400. E 3 vezes 4, 12.000. Isso aqui vai dar um valor negativo, né? 12.000 menos os 6.400. Então, aqui vai dar 10 menos 4, vai dar 6, vai dar 5.600. Só que negativo. Menos 5.600. Se fosse para calcular raiz, não ia ter raiz nenhuma. Mas não é isso que a gente está calculando. Então, vou colocar aqui esse menos 5.600 aqui, menos 5.600 sobre 4 vezes o A, que é 1. Então, vai... Opa, perdão, é menos, né? Menos da fórmula é menos 5.600. Então, vai dar positivo 5.600 sobre 4. Deixa eu fazer essa divisão aqui. E 56, gente. Tudo bem, eu sei que, na verdade, eu vou usar só basicamente 56, mas... dividido por 4. Então, aqui vai ficar 5 por 4 vai dar 1, sobra 1, 16 por 4 vai dar 4, sobra nada, e os 2 zerinhos, então dá 1.400. Esse é o custo mínimo. Custo mínimo. Ok? Tranquilo, gente? Então, ó, quando aparece esse tipo de problema, e na lista de exercícios vão ter vários, calcule a altura máxima, calcule o valor mínimo, calcule o valor máximo. Então, é tudo problema de vértice.
vértice da parábola. E aí você só tem que ver se o que ele está pedindo é o x do vértice ou o y do vértice, tá? Então, se for o x do vértice, essa fórmula menos b sobre 2a. Se for o y do vértice, a outra formulinha lá, menos delta sobre 4a. Ok? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu parar de partilhar a tela um pouquinho para eu poder... Stop sharing. Eu vou abrir o GeoGebra para a gente poder fazer a atividade no GeoGebra de parábola. Nossa, tá uma barulhada aqui perto de mim, que tem um helicóptero. Não sei se o barulho está chegando aí. Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo, não. Ai, que bom. Também não. Não, porque outro dia eu estava dando aula, eu botei o ventilador, estava um calor do cão aqui, e eu botei o ventilador virado para mim. O ventilador estava, como é que se diz? Estava fazendo barulho no microfone. Aí teve, não foi na turma de vocês, não, foi até na outra escola. Aí os alunos, professora, dá para tirar o ventilador? Está soprando aí no microfone, está dando barulho. Deixa eu entrar aqui. Eu estou entrando aqui no GeoGebra e vou abrir os materiais. Deixa eu partilhar a tela com vocês agora, para vocês verem o que eu estou fazendo. Espera aí. Aqui, GeoGebra. Tá, então aqui eu estou aqui no site do GeoGebra, acabei de entrar na minha conta, vou aqui nos meus materiais e a gente vai fazer o análise da função quadrática. Eu vou abrir, acho que vou precisar abrir 2. Eu vou abrir um aqui. Não adianta. Eu vou ter que ter 2 mesmo. Deixa eu abrir de novo o GeoGebra aqui. Peraí. Porque um é o que eu vou mexer e o outro é o que vocês vão mexer, né? Aliás, eu podia fazer o contrário. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu já pego o link logo do de vocês. Aqui, análise da função quadrática. Copiar o link. Vou botar o link no chat. Cadê o chat? Cadê o chat de novo? Aqui. Gente, vou botar aqui o link no chat. Vocês entrem para vocês mesmos poderem mexer. Eu vou mexer aqui no meu, tá? Vocês vão poder ver por aqui. Mas é mais legal vocês mesmos fazerem no de vocês, tá? Porque aí vocês mexem enquanto vocês quiserem para poder ir respondendo a atividade. Enquanto isso, eu vou abrindo o meu para eu poder mexer e vocês verem, tá? Deixa eu abrir o meu aqui. Eu tenho que entrar no GeoGebra de novo. Já tenho ele salvo aqui. Vou aqui nos materiais, meus, e esse aqui é o compartilhado. E aí, gente, já clicaram? Estão entrando? Ó, a Gabriele já entrou. A lá, Isabela, Matheus. Ó, quando vocês clicarem, quando vocês entrarem, vocês vão abrir essa... Vai aparecer essa tela aqui com uma parábola, tá? E os parâmetros dessa parábola estão aqui do lado, nessas linhas retas aqui. Então, vocês vão alterar a parábola, não nela. Se você clicar nela, você não vai fazer nada. Você só vai poder alterar os valores de A, B e C. Embaixo tem um texto aqui falando, ó. Esse é o gráfico de uma função quadrática ax2 mais bx mais c. Você pode alterar os parâmetros da função quadrática em um intervalo de menos 5 a 5. Para isso, deslize os pontos referentes a cada um dos parâmetros e verá o efeito no gráfico. Então, aqui, ó, meu A está valendo, nesse momento aqui, 0,8. Eu posso aumentar ele até 5 nesse deslizamento e posso diminuir até menos 5. Observa o que acontece com a parábola, ó. Quando eu mudo o A, que é o coeficiente do x ao quadrado, ó.
Quando ele está no maior valor aqui, ela está bem estreitinha. Quando eu vou diminuindo esse valor em módulo, né? Ela vai ficando mais aberta, mais aberta, mais aberta, mais aberta. Ó, aí aqui ela virou uma reta, porque o A é 0. Então não é mais uma parábola. Por isso que para ser parábola não pode ser, eu não posso ter o A igual a 0, senão vai virar uma reta. Aí agora ele ficou negativo, ó, curvou para o outro lado, agora ela está para baixo, né? E está aberta, bem aberta. Se eu for aumentando o meu valor negativo, né? Ou seja, em módulo ele está ficando, ela vai ficando mais apertadinha, né? Então ele altera a abertura dessa concavidade e se ela é para cima ou para baixo, tá bom? Vou deixar aqui num valor pequenininho. O B, o que acontece com o B, ó? Ih, ficou faltando, eu queria fazer um exercício antes disso. Bom, mas tudo bem. Vamos ver. O B, ele muda, ó, ela está indo para cá, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Quando ele é 0, ó, para bem aqui no meio. Então, observa, quando o B é negativo, a parábola está para o lado direito, ela está com as raízes aqui positivas. B negativo, parábola do lado positivo do eixo X. Quando ela vai ficar positiva, aí os valores do X aqui das raízes estão negativos. Por que isso, gente? Vou voltar aqui, vou parar de compartilhar, vou lá porque eu esqueci não, é porque eu tenho um exercício que eu queria ter feito antes que eu esqueci. Deixa eu abrir aqui para compartilhar o OneNote, porque eu não consigo escrever no GeoGebra. Na fórmula, onde está esse exercício, gente? Será que era mais para baixo aqui? Acho que não. Aqui. Não, esse foi o que a gente fez, né? Ainda agora? Não, não é isso. Não vou botar aqui no... Ah, era esse aqui, ó. Nesse exercício aqui. Gente, quem está fazendo o GeoGebra, dá uma paradinha só para olhar esse exercício aqui. Tem um, inclusive, parecido no quiz ou no trabalho, enfim. É um exercício que ele não tem números. É só para você analisar mesmo, tá? Então, olha só o que acontece aqui. Se a figura mostra o esboço do gráfico de f de x igual a x2 mais bx mais c, ou seja, uma parábola, então podemos afirmar sempre sobre os coeficientes a, b e c que... Então, ó, essa parábola, ela está para cima. Então, por aqui, eu já vejo que o meu A é positivo. Porque o A é que controla se ela está para cima ou para baixo. Então, essa última aqui não pode ser. Está falando que o A é negativo, já descarto essa. O outro ponto importante que a gente viu, que o C era onde ela cruza o eixo Y. Esse C aqui, gente, é um valor positivo ou negativo no eixo Y? O que vocês acham? Alguém respondeu aqui, mas o chat não está aparecendo para mim. Peraí, deixa eu diminuir. Positivo. Isso. Então, o meu C é positivo. Então, vou descartar a opção que tiver C negativo, que é essa aqui. Mas e o B? Tem 3 opções de B, né? E o que o... Deixa eu botar aqui a fórmula de Bhaskara. Como a fórmula de Bhaskara é menos B... Não, deixa eu falar do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. Quando o meu B, esse vértice aqui está positivo, né? Vocês estão vendo? Que o vértice está um valor positivo de X. Ele está do lado positivo de X. Ai. Oh, meu Deus do céu, não consigo escrever em cima do desenho. Pronto, aqui é o vértice. Ele está do lado positivo de X, não está do lado negativo. Para esse vértice ser positivo, ó, se o A já é positivo, ele está falando que o A é maior que 0. Então, essa parte aqui de baixo toda é positiva, porque o 2 é positivo, misturou por um positivo, aqui embaixo eu tenho um valor positivo. Em cima, eu tenho menos B. Se o B for positivo, eu vou ter um resultado negativo, porque eu vou ficar... Se o B for positivo, eu vou ficar com isso aqui, ó.
E aí, em cima vai ficar menos, embaixo vai ficar mais, eu vou ter um resultado negativo. Então, o B não vai poder ser positivo. O B tem que ser negativo. Porque se o B for negativo, a gente vai ter mais em cima com mais embaixo, e aí o meu x do vértice é mais, que é o que ele está aqui. Meu x do vértice ele é positivo aqui. Então, para quem vai determinar, quem ajuda a gente a localizar se a parábola está à direita ou à esquerda, é o x do vértice, é o valor do B, o sinal do B. Então, o meu B tem que ser positivo. Então, ele não vai ser esse daqui, que está dizendo que ele é menor que zero, né? Tem que ser o primeiro lá. Nem vai poder ser igual a zero. Então, aqui nesse exercício, ele vai ter que ser positivo, o B. Não, perdão, o B é negativo, o resultado que é positivo. Ai, desculpa, peraí. Apaga, apaga, apaga e apaga. Apaga. O B é negativo para o resultado ser positivo, perdão. Então, esse aqui não é nem zero, é esse aqui, letra C. Então, lá no GeoGebra, agora eu vou voltar a compartilhar lá o GeoGebra para a gente analisar isso lá. Oi, professora, desculpa, eu não entendi o do C. O que vai acontecer se ele for positivo? Eu não Tá, entendi, vou desculpa. até mostrar no GeoGebra lá, que acho que talvez seja mais fácil de ver lá. Peraí, New Share. Cadê o GeoGebra? Aqui. Então, aqui, ó, no GeoGebra, o C é o valor onde a parábola cruza o eixo Y. Ó, eu vou botar o C no 5. Onde é que a parábola está cruzando o eixo Y? No 5. Se eu boto o C no 2, ela vai cruzar no 2. Se eu diminuo mais e boto o C negativo, menos 3,6. Deixa eu aumentar meu desenho aqui para você. Ih, não, aí ficou pior que aí que não dá para ver. Diminui. Vou descer aqui. Não, ele não deixa mesmo porque está grande demais. Bom. Se eu descer aqui, ele vai ficar sempre no valor, vai cruzar aqui, ó, está no menos 3, C menos 3. O C é onde ela determina onde a parábola cruza o eixo Y. Observa que os outros dois, o A ele vai mexer com a curva da parábola, o B, ó, vai deslocar ela direita e esquerda aqui, e o C vai subir ou descer com ela. Ele não mexe na curva dela, ele sobe ou desce, porque ele é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Então, naquele exercício, o desenho estava... Deixa eu voltar lá no exercício. Nesse exercício aqui, a parábola está cruzando o Y em cima, tá? Não está cruzando o Y na parte de baixo de Y, na parte negativa do eixo Y. Está cruzando na parte positiva de Y. Então, esse C aqui tem que ser maior que zero. Esse C tem que ser positivo. Então, o C tem que ser maior que zero. A maior que zero, C maior que zero, só que o B é que vai ter que ser negativo, porque esse aqui não serve. Ele está dizendo que o vértice é positivo, então o B vai ser negativo. Vamos voltar lá no... Ficou mais claro agora, Matheus? Sim, ficou sim, obrigado. Nada. Então aqui, ó. Deixa eu ver o que vocês estão fazendo então no GeoGebra. Voltar lá. Deixa eu ver aqui. Tarefas. Essa primeira era só mexer. A segunda. Isso, Gabriele, para baixo quando é negativo, para cima quando é positivo. E o valor de A, dependendo do módulo, a parábola fica mais aberta ou mais fechada, tá? A curva, quanto mais distante de zero, mais fechada é a curva. Professora, Oi. na última questão, eu não entendi muito bem a pergunta. Tá, vamos lá. Fórmula do vértice, ele muda em relação ao sinal, isso.
Ponto C é o ponto onde cruza o eixo Y, isso, que é o termo independente. Clique no eixo de simetria, esse eixo passa por que ponto da parábola? Então, ó, vamos lá. Aqui tem uma caixinha, né, de eixo de simetria. Se você clica nela, ó, aparece uma reta preta, que é o eixo de simetria. Por que ele é o eixo de simetria? Porque ele está passando bem no meio da parábola, né? Tudo que acontece do lado direito vai ser simétrico ao que acontece do lado esquerdo. Que isso eu tinha falado na aula para que é a simetria em matemática, né? A gente vai ter a mesma distância entre os pontos. Então, aqui, se eu tenho... não está bem no meio, né? Deixa eu botar um pouquinho mais para lá. Se eu tenho aqui uma distância de -2 aqui, nessa altura, -2, para cá também vai ser -2. Tá? E que ponto da parábola que ela passa, esse eixo de simetria? É sempre no mesmo ponto. Mesmo que eu mude, ó, vou alterar o A. Mudei o A, agora ele é negativo, e o eixo de simetria está passando aonde? Nesse ponto que tem um nome, que é um dos pontos principais da parábola. Ele passa no máximo ou no mínimo, ele passa no vértice. Tá? Sempre o eixo de simetria vai passar no vértice da parábola. Por isso, a gente vai ter, quando a gente descobrir as raízes, elas sempre vão ser simétricas. Tá? Ó, eu mexo com a parábola, não importa para onde eu vá, a reta pretinha está passando sempre no ponto do vértice. Tá? Posso deslocar qualquer uma das outras coisas que o eixo de simetria vai estar passando no vértice. Tá bom? Deixa eu ver aqui agora as respostas de vocês. Isso, Matheus, muda para cima ou para baixo, ou seja, mas aí muda para cima ou para baixo de que forma, né? Ele é para cima quando há... Isso, quando é positivo ou negativo, e são duas coisas que a gente pode observar aí. Mexe e tenta escrever com as palavras de vocês. Deixa eu voltar aqui na... Ah, não, tem que voltar no meu mesmo. Deixa eu apagar o eixo de simetria para ficar menos confuso aqui de visualizar. Então, ó, o A -1, eu tenho uma abertura para ela, está para baixo. O A menorzinho, em termos de módulo, 0,6, 0,5, ela vai ficando cada vez mais aberta, tão aberta que aí tem uma hora que ela abre e vai virar reta, né? Quando fica 0. E aqui vai ficando mais apertadinha. Então, ela muda a abertura com cavidade, dependendo do módulo do A, do valor em módulo de A, e dependendo do sinal, ela vai virar para cima ou para baixo. Tá? Dependendo do módulo, quanto maior o módulo, 5, está bem apertadinha para cima. Opa, espera aí, mexi com o troço errado. -5, ela também está apertadinha, só que para baixo. Né? Então, o módulo 5 vai me dar essa curvatura aqui da parábola. E o sinal vai dizer se ele é para cima ou para baixo. Então, aqui, 3. 3 já abriu mais, né? Porque 3 é menor que 5. 3 positivo. Vou botar no 3 negativo aqui. 3 negativo. É a mesma abertura, só que para baixo. Né? Então, o módulo do A vai me dar a abertura da parábola. E o sinal do A vai dizer se ele é para cima ou para baixo. E ele não pode ser 0, porque se for 0, vira uma reta. E aí eu não tenho parábola nenhuma. Não tenho função de segundo grau. Ok? Deixa eu voltar aqui nas respostas de vocês.
Isso, Matheus. Agora tá isso aí. Isso. Gabriele, pode, como é que se diz? Tá certo o que você colocou, você pode ampliar mais um pouquinho, falando dessa coisa do valor em módulo do ar, né? Esse valor em módulo tem a ver com a abertura dessa concavidade aí. Deixa isso. Isabela também pode botar um pouco, falar um pouco aí sobre essa coisa do sinal do ar. Na tarefa 2, no sinal do ar, quando o ar é positivo, como é que fica a concavidade? Quando o ar é negativo, como é que fica a concavidade? Isso. O X, os valores de X, né? Perfeito. Das raízes e do vértice. Estou falando do perfeito para a resposta da tarefa 3 da Isabela. Tá? É que aí não tem você como escrever o índicezinho vértice, né? X do vértice. Isso, Matheus. Agora ficou perfeito. Ótimo. Beleza, sua resposta da tarefa 2. Pode ir para 3. Gente, eu fico com a pena, a turma de vocês, às vezes começa a vir, depois falta. Denise falou muito na reunião, hoje ela falou muito bacana, assim, a reunião de hoje foi para o curso de telecom. E ela colocando que, tudo bem, a gente sabe que tem gente que não está podendo, não tem acesso, ou não tem internet, ou não tem equipamento, mas quem tem, gente, quem tem que aproveitar, tem que tentar fazer o melhor possível, porque a gente não sabe quando que essa situação vai melhorar. Então, por enquanto, esse é o ensino que vocês vão ter. E não é só aqui, no Rio de Janeiro, é no Brasil, é no mundo. Então, ano que vem, quando voltar, vai voltar híbrido. Nos outros países do mundo onde está tendo ou híbrido ou à distância. Então, e a vida de vocês não para, né? O tempo não vai parar para esperar. Então, vocês não podem ficar perdendo tempo, tem que tentar fazer o melhor possível. Tentar vir nas aulas online, tentar fazer as tarefas, porque está aberto lá para todo mundo entregar. A gente não sabe quando é que vai fechar, mas se você deixar acumular, imagina, como é que vai fechar, vai conseguir fazer tudo depois? E não pensar só em aprovação, né, Fernanda? Pois é, exatamente. Tem que pensar no aprendizado, senão vai ser aprovado sem conteúdo. Fica igual aquelas aprovações. O Estado deu aprovação automática, né? A FATEC não, mas o Estado deu. Mas isso é bom para quem, gente? Não para vocês, alunos, porque vocês No vão Estado passar mesmo. exatamente para o Estado mesmo, porque Exato. vão vir mais alunos, eles têm que liberar a vaga para os alunos que vêm. Aí eles vão empurrar para frente, mas você vai ser empurrado sem saber? E aí? Né? Como é que vai fazer um Enem? Como é que vai entrar para uma faculdade? O próprio aluno tem que ter um pouquinho mais de consciência em cima disso, né? De aproveitar essa oportunidade para aprender um pouco mais, né? Exato. Independente do que o governo faça lá no final, né? Exatamente. Tem que aproveitar para se dedicar. Eu sei que às vezes é difícil a gente ter disciplina para fazer as coisas quando a gente está por conta própria, né? Você tem que, não, eu tenho que estudar X hora, mas, né, mas tem que fazer, já são adolescentes, já podem se organizar, né? É assim. Mas eu fico preocupada, porque eu vejo que tem uns que ficam meio desistindo, como se fosse daqui a pouco virar automático a aprovação. Não vai, na FATEC não vai virar automático, porque a formação é técnica. Então, o presidente já falou que não vai ter aprovação automática. Não sabe quando é que vai fechar e quando é que vai fechar, mas que vai ter que ter avaliação e as pessoas vão ter que ter um mínimo de conteúdo, vai ter que ter.
Isabela, já foi para 4? No meu aqui não atualizou. Você chegou a fazer a tarefa 4 do C, do parâmetro C? Deixa eu ver aqui no chat. Gente, se tiver dúvida, pergunta, tá? Pode perguntar. Ela está fazendo agora. Ah, tá. É porque, às vezes, o GeoGebra custa a atualizar aqui para mim, né? É que nem a outra aula que a gente fez usando esqueci o nome, acho que foi o Padlet, né? Que vocês iam escrevendo naquelas tirinhas. Aquele, então, nossa, aquilo custava para atualizar para mim, vocês já tinham escrito e acho que 5 minutos depois que aparecia na minha tela. Isso, Gabriele, tarefa 5 certa. No meio são as equidistâncias da raiz. E esse no meio é onde? É o vértice. É o vértice, Gabriela. Esse meio aí que você está falando é o ponto do vértice, tá? Quer dizer, tudo bem, ele cruza o meio todo, né? Ele é simétrico em cada pedaço. Mas aonde ela corta o pretinho aqui, essa reta preta aqui, com a parábola verde, o ponto em comum entre elas é o ponto do vértice. Então, ela cruza, o eixo de simetria cruza a parábola no vértice. Deixa eu só ver aqui. Hoje seria para fazer esse. Ah, tá. Teria só mais um exercíciozinho no OneNote, mas eu queria que vocês terminassem essa atividade aí. Aí depois, na próxima aula, a gente vai entrar em estudo do sinal da função quadrática e inequação. Aí fecha o conteúdo de função quadrática, a gente pode fazer alguns exercícios de revisão. Para depois ir para a função exponencial, que já está até no Drive, né? O conteúdo de função exponencial. Isso, Isabela, tá ótima. A sua tarefa 4 é isso mesmo. O raciocínio é esse mesmo. Mas você apagou. Mas estava certo. Você estava exemplificando, mas estava correto. O seu raciocínio estava certinho, Isabela. Isso, Matheus. Tarefa 5 concluída certinho. É isso mesmo. Professora, Oi. você falou sobre a matéria, sobre a função exponencial. Ela é fácil? Porque, assim, o nome assusta, né? É verdade, né? Ela tem um nome tão sofisticado. Não é difícil, não. A função em si, inclusive, eu acho que até é fácil. O que a gente precisa fazer é sempre fazer uma revisão das propriedades do expoente, aquele negócio de repete a base, soma expoente, lembra aquelas propriedades? Quando você tem base igual numa multiplicação, repete a base, soma expoente. Quando é divisão, repete a base, diminui expoente. Porque a gente vai precisar disso para resolver as equações exponenciais, ou seja, equações em que o x está no expoente.
Então, essas é que vão dar um pouquinho mais de trabalho. A função exponencial em si, não. Ela é fácil. As equações é que são um pouco mais trabalhosas. Isso, Isabela, perfeito. Gostei da tarefa 4, já terminou. Isso aí. Falta só a 5. Eu vou... vai ficar salvo aí o GeoGebra. Se depois vocês quiserem usar o link para entrar e mexer, xeretar mais, podem ficar à vontade. Eu vou compartilhar agora o OneNote para a gente resolver o último exercício de hoje, que é esse aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Não, estava certinho, Isabela, estava certo. É que você usou a exemplificação, mas está correto, seu raciocínio era esse mesmo. Estou vendo agora no chat que você botou. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, vamos ver aqui. Nesse exercício aqui, ele está falando o seguinte. Estou aqui no OneNote. Um projétil da origem O... comeu alguma coisa. Um projétil da origem O, segundo o referencial dado, percorre... tá dizendo que uma coisa foi projetada a partir da origem 00 e percorre uma trajetória parabólica que atinge sua altura máxima no ponto 24. Escreva a equação dessa trajetória. Então, vou fazer um esbocinho aqui. Ele está falando, segundo um referencial, origem 00 é o ponto aqui onde os eixos x e y se cruzam, o eixo x e y todo torto aí, né? Então, ele está dizendo que ela faz uma trajetória parabólica. Então, ela começa aqui, ela vai subir, ela vai descer. A altura máxima no ponto 24. Então, aqui em cima vai ser o ponto 24. O que quer dizer ponto 24? X é 2 e o y é 4. Escreva a equação. Bom, a gente tem 2 pontos por onde ela passa. Tem o ponto 00 e o ponto 24. Mas esse ponto 24 não é um ponto qualquer, né? É o ponto de máximo. Se é o ponto de máximo, ele é o vértice. Então, esse aqui é o vértice da parábola. E eu tenho, então, o x do vértice e o y do vértice. Tá? Então, vou substituir isso daí. Vamos ver. X do... e mais do que isso. Se ela está cruzando no 00, é porque o C é 0. Lembra que o C é onde ela cruza? O Y. Então, aqui, o C dessa parábola vai valer 0. C vai ser igual a 0. Bom, agora vamos tentar ver se com isso já dá para resolver, né? X do vértice é menos B sobre 2A. O x do vértice é 2. Então, vou botar aqui 2 é igual a menos B sobre 2A. Não dá para fazer muita coisa. Posso passar o 2 para lá, o 2A. E aqui eu vou ter, então, que o menos B é igual a 4A, ou seja, o B é menos 4A. Tem uma relação entre A e B aqui. Isso é útil para eu substituir no y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Deixa eu resolver o delta separado, porque, como eu falei, né, é melhor do que botar aqui, que aqui tende a causar confusão. Então, o delta é B2 menos 4AC. O B, eu sei que ele vale menos 4A. Então, aqui vai ficar menos 4A elevado ao quadrado, menos 4A vezes C. O C é 0, né? Que a gente viu ali que a parábola passa no 0,0, então o C vai ser 0. Se o C é 0, esse termo todinho aqui vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, isso aqui vai dar 0. E aí o meu delta vai ficar 4 ao quadrado vai dar 16, A ao quadrado, positivo, né? Então, vou botar aqui, vou voltar agora para a fórmula, y do vértice é 4, né? O y do vértice, valor aqui máximo.
vai ser 4. Isso é igual a menos o delta, que é 16A ao quadrado, sobre 4 vezes A. Dá para dar uma simplificada desse lado aqui, né? 16 dividido por 4 dá 4, negativo. A ao quadrado dividido por A dá A. Então, eu posso multiplicar por menos 1 aqui, só para trocar o sinal, porque eu não quero menos A, eu quero A positivo. Então, menos 4 é igual a 4A, ou seja, o A é menos 4 sobre 4, o A vai ser menos 1. Coerente o A ser negativo, porque a parábola está para baixo, né? Bom, já achei o A, posso achar o B. É só eu voltar aqui. Só descer um pouquinho. Voltar aqui no B. Então, o B vai ser menos 4 vezes menos 1. Então, vai dar 4 positivo. Esse é o B. Pronto, eu já tenho o A, o B e o C. Então, a minha parábola que ele quer, né, vai ser y é igual a menos 1, ou seja, menos x ao quadrado, mais bx, não, 4x, mais c. C é 0, então não preciso botar o c. A parábola, o resultado, a lei daquela função ali é essa aqui. Essa é a resposta. Ok? Deu para entender esse exercício, gente? Sim, por mim, sim. Tá. Então, ó, a gente usou como ele deu 2 pontos, e aí a gente tinha que saber, para facilitar, né? Perceber que esse 0 era o C, que já matava logo, e esse outro aqui, como fala em máximo, é porque isso aqui é o ponto do vértice. E aí um era o x do vértice, o outro y do vértice. E igualava as fórmulas, e o negócio é que você vai ter que ficar trabalhando com letra dentro de letra, né? Mas dá para resolver com tranquilidade, tá? Esse aqui é aquele que a gente já resolveu. Pronto. E terminamos por hoje. Aqui, que eu separei, é a lista dos 10... São 10? Não, são 8. Os 8 exercícios que estão lá no PDF que está no Drive, tá? Esse é parecidíssimo com o que a gente fez hoje. Custo para produzir o carro e dar uma fórmula, quer que calcule a quantidade de peças para que o custo seja mínimo e depois qual é o valor do custo mínimo. Então, é a mesma coisa, está pedindo o x do vértice e o y do vértice. Aí tem que usar a formulinha do x do vértice e y do vértice. Esse aqui é uma bola lançada no ar. Suponha que a altura H em metros, T segundos após o lançamento, aí dá essa fórmula aqui. Calcule a altura máxima atingida pela bola. Então, a altura é o H. Então, se ele quer a altura máxima, ele quer o y do vértice, né? Ele está falando em vértice e a altura está no lugar do y, né? Então, ele quer o y do vértice. x2 mais bx mais c. O terceiro exercício da lista é outro de custo também, mesma coisa, está pedindo lucro máximo, então vai ter que achar aí, também vai trabalhar o vértice. Essa daqui está com um erro. Eu até já mandei uma mensagem para o professor, porque quando eu fui tentar resolver na outra turma, que eu vi, ele está falando receita máxima, então isso tinha que ser uma parábola, né? Uma coisa de segundo grau, mas não tem o x ao quadrado. Ou ele comeu um termo aqui, ou esse x está ao quadrado. Então, essa aqui, por enquanto, não dá para resolver. E essas outras aqui de baixo, estudo de sinal e inequação, a gente vai ver na próxima aula. Ok? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Tudo bem, gente? E aí, deu para entender melhor como é que funciona a função de segundo grau, a relação dos parâmetros com o desenho do gráfico? Essa interpretação. Sim. Que bom, porque essa interpretação é importante, tá? Isabela, que é representante, Gabriele, que é quase uma representante, vocês podem botar no grupo de vocês esse link do GeoGebra. Se
Se o pessoal estiver estudando sozinho e quiser dar uma olhadinha lá, tá? Para eles testarem, tá bom? Ok, só tem que passar um copiar, colar aí para vocês não perderem o link, tá? Ok, meus queridos. Então, ó, sexta-feira que vem, mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Neide, gostou aí de ver o GeoGebra? Você já tinha assistido a aula de GeoGebra com o programinha? Já uma vez com o Zé. Ah, tá. Ele usa assim também, esse se chama GeoGebra Classroom, que aí você abre para os alunos irem fazendo, né? Não, eu vi uma vez ele me mostrando. Ah, tá, entendi. Foi com trigonometria, função seno, cosseno, como é que elas vão se movimentando. Ai, nossa, deve ser muito legal, né? Eu entrei no site do GeoGebra, eu vi que tem várias coisas prontas disso, de função, que é só você mexer. Quando a gente chegar lá, eu vou trazer aqui para Vai dar uma ideia boa, né? Ela vai se movimentando, vai dando uma visão mais ampla da situação. Pois é, do que a gente tendo que desenhar no quadro, às vezes demora um ano para você marcar aqueles pontos todos, né? Aí você faz uma função, aí para você fazer uma outra função e mudar o A, e já tem que fazer tudo de novo, né? Assim não, você vê rapidinho, né? Mexendo, você só vê o que vai acontece. deslocando um pouquinho, o desenho se transforma. Muito bom. Bem legal. Ajuda bastante. Então tá, gente, meninos, estão liberados. Hoje eu nem vou precisar gravar o chat para fazer a chamada, porque, né? Tá bem. Hoje a turma veio pequenininha. Fala para os colegas participarem, hein, gente. Não deixa as coisas acumularem, não. Ah, deixa eu parar de gravar, que eu estava gravando.